Olá, amadinhas, tudo bem? E você abençoado, tudo na paz? Hoje eu vou falar para vocês sobre um assunto que eu amo e que faz parte praticamente de toda a minha vida, que é o empreendedorismo. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar 6 dicas que me fizeram crescer nessa área do empreendedorismo. Já vai deixando aqui o seu like, se inscreva no nosso canal se é a primeira vez que você está por aqui e deixe o seu comentário me falando o que você mais gostou nesse vídeo. Então, roda a vinheta. Amados, quando eu tinha por volta de 7, 8 anos de idade, eu já queria vender alguma coisa. Meus pais, eles até que me davam tudo que eu precisava, dentro das possibilidades deles, claro, mas era de mim. Eu já queria vender alguma coisa, já ter meu próprio negócio. Foi aí que eu tive uma ideia de fazer figurinhas. Naquela época era uma febre, era moda, as figurinhas da Hello Kitty. E eu tinha a coleção. E aí eu tive a ideia de colocar papel manteiga sobre as figurinhas que eu tinha. E aí eu desenhava, pintava, colava na folha de sulfite, recortava. Era um trabalho e tanto. Mas era por prazer de estar vendendo alguma coisa. E aí eu levava para a escola e vendia para as minhas amiguinhas. Vendia para as colegas, para as amigas, a 10 centavos. Eu acho que naquela época ainda era o cruzeiro, mas eu lembro que era 10 centavos. Era assim, muito baratinho que eu fazia. Era mesmo por prazer de estar vendendo alguma coisa. E quando eu tinha 12 anos de idade, meu pai sofreu um acidente. Ele perdeu o carro que ele trabalhava, e aí a minha mãe deu a ideia de eles fazerem um mercadinho na garagem de casa. E foi ali que nós três começamos a trabalhar juntos, além do trabalho que minha mãe já tinha fora. Foi ali que, trabalhando com meu pai, dia após dia, eu tive uma ideia. Chamei meu pai e conversei com ele. Eu falei, pai, eu gostaria muito de que uma mercadoria aqui do nosso mercadinho, uma mercadoria fosse minha, fosse a minha parte. E o que fosse vendido dessa mercadoria, o senhor me desse o lucro, fosse minha parte. E foi aí que eu não imaginei, não entendia, mas na verdade eu já estava ali combinando com meu pai uma sociedade, né? E aí meu pai, ele entendeu a minha vontade, o meu esforço e me deu muito apoio. Essa mercadoria era muito engraçada, que era sacos de salgadinhos grandes que meu pai ia comprar, eu ia com ele para escolher os sabores. E ali a gente comprava sacos de salgadinhos grandes, eu ensacava para as embalagens menores e colocava nas prateleiras, contava ali, colocava nas prateleiras e meu pai já me pagava a minha parte, já pagava aqueles salgadinhos que eu colocava nas prateleiras. E assim eu ia repondo aquela mercadoria e eu tinha ali uma pequena parte naquele negócio. Aos 17 anos de idade, eu fui procurar emprego fora e daí eu trabalhei de balconista, corretora de seguros, escritório de transportadora e operadora de telemarketing. Mas tudo que eu fiz, eu não me encontrava, sabe? Eu queria trabalhar para mim mesma. E foi aí que eu vi a possibilidade de aproveitar o meu carro e comecei a vender cosméticos. Mas era por catálogo. Então era muito trabalho para pouca comissão. Comecei a orar, falando com Deus que me desse uma direção, o que eu pudesse fazer, que algo que fosse dar certo, né? E aí um dia eu recebi uma ligação da minha mãe e ela me falou que uma tia minha
tinha ido na casa dela lá em Caruaru, Pernambuco, uma tia que eu já tinha perdido o contato, e elas conversando, essa tia falou para minha mãe que a filha dela, minha prima, estava trabalhando com queijos e variados. E aí eu liguei para essa prima e ela me deu a maior força, me indicou os fornecedores, me deu uma direção, me falou como que era mais ou menos o trabalho e me ajudou muito. Quero mandar um beijão para essa prima, Jane. Um beijo, prima. Muito obrigada por tudo que você fez por mim. Que Deus abençoe sua vida. Quero mandar também um beijo pro meu pai e pra minha mãe, que sempre me apoiaram nos meus sonhos. E é através da minha mãe que eu conheci esse ramo. E foi aí que eu comecei nesse ramo e estou até hoje. São 8 anos. Então, amadinhas, vamos para as dicas. Primeiro, trabalhe com bons produtos. O seu produto, amadinha, tem que ter qualidade, tá? Ofereça sempre um excelente produto para o seu cliente. Eu costumo comprar uma unidade do produto e experimentar primeiro, tá? Se o fornecedor não tem degustação, se tiver é melhor. Se não, compre uma unidade daquele produto, experimente, use, seja o que for que você for trabalhar, né? Mas experimente primeiro, porque você vai ver se o produto tem qualidade, ok? Trabalhe com produtos de qualidade, ofereça o melhor para o seu cliente. 2. Atendimento. Amados, o bom atendimento para o cliente é muito importante, tá? Às vezes a pessoa fala assim, mas um bom produto já é suficiente, o cliente volta. O seu atendimento dá um diferencial, tá? Então, assim, a minha dica para você que vai começar o seu próprio negócio ou vai fazer uma renda extra com vendas, dê um ótimo atendimento ao seu cliente. Lembre-se de uma coisa, é você quem precisa do cliente, não ele que precisa de você. Porque você tem concorrência. Outras pessoas, outros lugares, outras pessoas podem fazer o que você faz, trabalhar com o produto que você trabalha. E aí, o cliente, ele gostando do seu atendimento, ele vai te procurar, ele vai preferir comprar com você. Eu já tive uma experiência muito interessante, que já teve clientes que falaram para mim: eu compro com você porque eu amo o seu atendimento. Você é muito simpática. Então, assim, gente, eu sei que às vezes tem pessoas que têm uma dificuldade de sorrir, mas uma dica que eu deixo pra você: se você tem essa dificuldade, eu já não tenho, né? Mas se você tem essa dificuldade, pelo menos ao cumprimentar o cliente, bom dia, boa tarde, tudo bem, entendeu? Sorria, pelo menos quando você cumprimenta no início do atendimento, no final, muito obrigada, tudo de bom, qualquer coisa pode me chamar, entendeu? Então, assim, pelo menos em alguns momentos do atendimento, sorria, tá? Isso faz também uma diferença. É bom para você que está sorrindo, é bom para quem está te olhando, o cliente que está ali sendo atendido por você. Então, tenha pelo menos um pouquinho de simpatia, tá bom, amadinhas? 3. Administrativo. Amados, é muito importante isso. Independente do tamanho do seu próprio negócio, independente do que você vai fazer. Seja você vender bombons, trufas. Mas eu não tenho um ponto fixo, uma empresa grande de médio porte, grande porte. Independente do tamanho da sua empresa, comece fazendo um bom administrativo, tá? Se vocês têm dúvidas, para não ficar muito longo o vídeo e quiserem mais detalhes sobre administração, me falem que eu vou fazer um vídeo especial sobre administração de empresa para vocês, tá bom? O que eu faço, o que dá certo para mim, eu vou passar para vocês. Eu fiz um curso técnico, né, na época do colegial, eu fiz o técnico em administração de empresas. Então, assim, deu para ter uma ideia bem bacana mesmo. Foi o que me ajudou muito também no dia a dia, depois colocando em prática.
Mas também o que me ajudou muito foi ver a minha mãe na prática, no dia a dia. Minha mãe também já trabalhava por conta própria e eu via a minha mãe na simplicidade dela, com pouco estudo, e ela anotava tudo que entrava de valor, tudo que pagava, tudo que saía, o que ela pagava para os fornecedores. Então, assim, com pouco estudo, mas na prática eu também aprendi muito com a minha mãe. Mas se você não tem nenhum parente, não tem nenhum referencial, não tem problema. Você pode começar e você ser um referencial para sua família. Outra dica também, nessa parte do administrativo, uma dica muito boa também, é faça cursos, tá? Se aperfeiçoe. E, gente, e você não precisa gastar. Se você não tem como agora fazer um curso pago, no Sebrae ele te oferece cursos gratuitos. Eu fiz alguns cursos pelo Sebrae gratuitos e que também me ajudaram bastante. Mas o principal no administrativo é gaste menos do que você ganha. Só assim você conseguirá trabalhar com capital de giro, ok? 4. Controle o medo. Gente, ter um pouquinho de medo ajuda, mas com equilíbrio. Por quê? Muitas das vezes o medo ele nos paralisa e nos impede de caminhar, de prosseguir, e você não consegue crescer, paralisado, né? Então, se eu tivesse medo de começar, principalmente no ramo que eu comecei, no início, eu não teria chegado aonde eu cheguei. No começo, imagine, comprar uma quantidade de mercadoria perecível e vender fiado, sem conhecer as pessoas, mas eu tinha que deixar aquela mercadoria a prazo para que eu conhecesse aquele cliente e dali em diante eu iria saber para quem eu poderia continuar vendendo. Então, é o que a minha supervisora, na época a Judite, e falecida já, partiu para o Senhor, mas ela me deu uma grande lição. E ela, nesse ramo, ela falou: Cris, aqui com esse negócio você tem que... No início é assim, você vai jogar a rede e vai puxar os bons peixes. E isso marcou muito pra mim. Fui pra rua vender a minha mercadoria, morrendo de medo, dentro de mim com muito medo. Como que vai ser? Eu vou entregar essa mercadoria, eu não conheço a pessoa, e se ela não me pagar, como que eu vou pagar o fornecedor? Mas ali fiz o que aquela minha supervisora me ensinou. E, gente, graças a Deus, que mesmo com medo, eu fui, controlei o medo, não me deixei vencer pelo medo e fui. No início parecia que não ia dar em nada, parecia que não ia dar certo, mas eu insisti e venci o medo e estou aqui hoje contando para vocês a minha experiência. Vou deixar para vocês uma frase que a minha filha leu e me falou e eu amei. Que diz assim: o que não te desafia não te faz crescer. Eu amei essa frase e é uma pura verdade. O que não te desafia não te faz crescer. Então, amadinha, abençoado, eu quero dizer para você: vá em frente, analise, pense bem, claro, sim, pés no chão, mas se o medo está te dominando e te impedindo de avançar, hoje, que esse medo saia da sua vida e que você prossiga, e você caminhe e que você realize seus sonhos e seja próspero no que assim você determinou a fazer, ok? 5. Cuidado com fiados. Eu sei que grandes empresários, claro que não vai trabalhar com fiados, né? Uma loja, um ponto fixo é na maquininha, é à vista. Mas, amadinha, eu vou deixar essa dica para quem também está começando ou pretende começar um empreendimento pequeno, com vendas de produtos de preço mais acessível, e que você pode encontrar pelo seu caminho pessoas conhecidas que você vai fazer fiado, tá? Não é que você nunca vai vender fiado, não.
Se é uma pessoa que você já conhece, que você já tem uma certa confiança, ok, venda. Como eu falei para vocês, no início eu precisei vender para quem eu não conhecia, sofri um pouquinho, um bocado no começo, mas hoje eu posso escolher os clientes a qual eu vendo fiado, tá? Então, assim, essa dica que eu deixo muito importante para você, tá? Analise e pense para quem você vai vender fiado, porque você pode ter sérios prejuízos. 6. Paciência e persistência. Nós sabemos que todo começo é difícil, mas se você não tiver a paciência e a persistência, amadinha, você não vai chegar no seu objetivo, tá? Quando eu iniciei, enfrentei grandes dificuldades nesse ramo que eu faço hoje e estou, como eu disse para vocês, há 8 anos e só cheguei até aqui porque eu persisti, tá? Nós sabemos de muitas histórias de grandes empresários, um deles que eu admiro muito é o Silvio Santos. Se ele não tivesse insistido, persistido, passado por todos os problemas, dificuldades, enfrentado cada dificuldade, ele não teria chegado aonde ele chegou, não é? E agora, pessoal, eu vou deixar para vocês uma 7ª dica que será um bônus para vocês, tá? Gente, o que eu aprendi de um ano e meio mais ou menos pra cá, e que eu coloquei em prática e que deu certo. Eu comecei a dar brinde por indicação para as minhas clientes, tá? Eu queria dobrar as minhas vendas e não estava encontrando uma possibilidade para isso. E daí, foi quando veio essa ideia no meu coração e comecei a dar brinde por indicação. Como é que eu faço? Eu peguei um produto que eu tenho de menor valor, né? Porque também a gente não tem como você dar um brinde muito caro para sua cliente, porque quando você dá esse brinde para uma, você tem que dar para todas, tá? Então você precisa analisar qual é o brinde que você vai dar. De preferência, dê um brinde de um produto que você já trabalhe. Por quê? Por exemplo, eu dou um pacote de amanteigados para cliente. E aí começou a cliente falar para mim, Cris, e eu conversei com as clientes, falei, olha, indique alguém e essa pessoa comprando, quando eu receber, eu te dou esse brinde por indicação. E aí começou as clientes me avisar que a tia, que a prima queria, porque elas começaram a divulgar para os contatos delas. E daí eu levo uma caixa de amanteigados de vários sabores e falo para a cliente escolher qual ela quer. Elas ficam muito felizes, muito contentes. É um produto de qualidade, os amanteigados, e é uma mercadoria, uma das mais em conta que eu tenho, para que eu possa ter a condição de dar para quantas clientes for necessário, tá? Então eu faço isso também, gente. Esse brinde por indicação também chama muita atenção, tá? Dependendo do seu ramo, dá para você fazer isso, tá bom? Que aí a cliente vai gostar daquele brinde e vai perguntar se você vende. E já é também aí uma forma de você vender mais um produto, tá ok? Espero ter ajudado com essas dicas para vocês, tá? Coloque em prática, amadinha, essas dicas, que com certeza o seu negócio vai ter sucesso, ok? Fiquem com Deus, um forte abraço, até a próxima!